Olá pessoal, meu nome é Ariângela. Hoje eu venho aqui no canal trazer para vocês o passo a passo dessa mini guirlanda. No passo a passo nós vamos aprender, primeiramente no primeiro vídeo, a fazer os acessórios e o laço da guirlanda, e no segundo vídeo, na segunda parte, vamos aprender a fazer a base e também o nosso boneco de neve. Eu espero que vocês gostem e que fiquem aqui até o final. Então, pessoal, vamos iniciar, com os pequenos enfeites, Aqui nós temos o pacotinho, de presente do Papai Noel. Temos a luva também. Aqui também temos, a bengala doce e temos o laço principal da nossa guirlanda, tá? Então, assim, eu deixei, no início do vídeo para vocês todos os materiais de acordo com as cores que eu utilizei aqui, tá? Vocês podem utilizar a mesma, podem também, mudar a paleta de vocês conforme, a necessidade. Então, vamos iniciar. Então, aqui, neste lacinho, eu utilizei a cor centeio. Já no próximo que eu vou fazer, eu vou utilizar a linha Amigurumi Brilho, tá? Na cor vermelho, tá? Só pra gente diferenciar aqui para poder fazer. Nós vamos iniciar o nosso laço utilizando, a linha da nossa preferência e também a agulha 2,5. Vamos iniciar subindo 82 correntes. Então, aqui, pessoal, fizemos, 82 correntinhas. Agora, nós vamos contar aqui. Então, a partir aqui da segunda, nós vamos iniciar fazendo 18 meio pontos altos, tá? Então, vamos iniciar aqui com meio pontos altos. Vamos fazer 18. Então, feito aqui, pessoal, 18 meio pontos altos, nós vamos fazer agora 3 pontos baixíssimos, tá? Então, vamos vir aqui, ó, 1, 2 e 3 pontos baixíssimos. Agora, nós vamos repetir essa sequência de 18 meio pontos altos seguidos de 3 pontos baixíssimos por mais 2 vezes. E no final, vamos fechar com mais 18 pontos meio altos. Eu vou fazer aqui essas duas sequências, tá? E já retorno com vocês. Lembrando que a sequência é 18 meio pontos altos, seguido de 3 pontos baixíssimos. Vamos repetir, essa sequência por mais 2 vezes. Fizemos aqui, então, as nossas duas sequências, de 18 meio pontos altos seguidos de 3 pontos baixíssimos, tá? E agora, para finalizar essa primeira carreira, nós vamos fazer aqui no final mais 18 meios pontos altos, tá? Então, vamos fazer aqui e vamos para a segunda carreira. Então, aqui, pessoal, terminamos, a nossa carreira 2. Vamos virar o nosso trabalho, subir uma correntinha, tá? E agora, nós vamos iniciar a carreira 3. A carreira 3, nós vamos repetir o que fizemos na carreira 2. Então, ou seja, nós vamos iniciar aqui fazendo 18 meio pontos altos, seguido de 3 pontos baixíssimos. Vamos repetir essa sequência por mais 2 vezes. E no final, vamos fazer mais 18 meio pontos altos, tá? Porém, agora nós vamos fazer diferente, tá? A partir daqui, nós vamos trabalhar sempre com as carreiras em blow. Então, na carreira 3, ao invés, de nós pegarmos aqui as duas correntinhas do ponto, nós vamos pegar apenas a correntinha de trás, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo aqui, sempre pegando a correntinha de trás, vamos iniciar fazendo 18 meio ponto alto, tá? Eu vou fazer aqui com vocês a primeira sequência e depois eu volto com a carreira 3, completa. Então, olha, sempre pegando a primeira, a segunda correntinha ali, deixando a primeira correntinha fora, nós vamos ficar com esse detalhe. Tá? Então, sempre aqui, ó, a segunda correntinha. Vamos fazer os 18 meio pontos altos.
Então, fizemos aqui, né, a primeira sequência, que são 18 meio pontos altos, seguidos de 3 pontos baixíssimos. Lembrando, tá, que a carreira 3 inteira, nós vamos trabalhar em blow, tá? Então, sempre pegando aqui a segunda alcinha do ponto, tá? E vamos fazer assim até o final. Eu vou repetir aqui a sequência e já retorno com vocês. Finalizamos, então, pessoal, a nossa carreira de número 3 e ficou dessa forma. Agora, na carreira número 4, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui, né, a nossa correntinha, vamos virar o nosso trabalho. E nós vamos fazer ponto baixíssimos, tá? Então, nós vamos iniciar essa carreira com 21 pontos baixíssimos, sempre pegando em blow. Lembre-se que eu falei, nós iremos trabalhar somente em blow. Então, aqui, 2, 3, vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Até dar 21 pontos baixíssimos. Então, temos aqui, ó, a nossa primeira sequência, né? Que foi 21 pontos baixíssimos. E ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer 18 meio pontos altos. Agora, nós vamos fazer 18 meio pontos altos, tá? Lembrando, né? Pegando aqui a corrente, né? De trás para formar o blow. Agora, feito aqui, né, nossos 18 meio pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Então, 1, 2 e 3 pontos baixíssimos. Após os 3 pontos baixíssimos, vamos fazer meio pontos altos. Então, vamos fazer 18 meio pontos altos. Terminado nossos 18 meio pontos altos, agora nós vamos fazer, para finalizar, 21 pontos baixíssimos, tá? Então, vamos até o final, né, da nossa carreira 4, fazendo 21 pontos baixíssimos. Lembre-se de fazer os pontos baixíssimos, pegando, né, a segunda correntinha do ponto. Vamos trabalhar em blow do início até o final das carreiras. Então, finalizamos, né? E assim ficou a nossa carreira de número 4. Agora, na carreira de número 5, nós vamos repetir a carreira 4, tá? Então, vamos subir uma correntinha, virar o nosso trabalho e vamos iniciar com os pontos baixíssimos. Lembrando de pegar, né, a segunda correntinha. Então, olha, aqui tá o nosso ponto baixíssimo, né? Ele tá passando aqui por cima. E nós vamos vir nele e pegar essa segunda correntinha dele, tá? E vamos iniciar fazendo os 21 pontos baixíssimos. Fizemos aqui, então, né, nossos 21 pontos baixíssimos, e agora nós vamos fazer 18 meio pontos altos, 3 pontos baixíssimos, seguidos de 18 ponto meio alto, tá? Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Lembre-se de fazer o ponto pegando, né, a segunda correntinha. Ainda estamos trabalhando em blow.
Agora, né, pessoal, depois que fizemos aqui 18 meio pontos altos, 3 pontos baixíssimos e mais 18 meio pontos altos, nós vamos continuar aqui fazendo 21 pontos baixíssimos, tá? Até o final da carreira. Então, finalizamos aqui, né, as nossas 5 carreiras e o nosso laço, ele fica dessa forma. Agora, nós já podemos, né, cortar aqui o fio pra gente poder finalizar. Então, aqui, né, agora, o que que nós vamos fazer? Pode ser aí, né, com um pedacinho de fio, um retalho qualquer, nós vamos dobrar esse laço, tá? Então, nós vamos fazer a junção desses 4 pedacinhos aqui, né, onde fica localizado os nossos pontos baixíssimos, tá? Fazendo dessa forma. Então, aqui nós vamos encontrar, né, esse primeiro com o segundo, e aqui, né, o terceiro aqui com o quarto aqui no meio dessa forma. Com um fio agora, né, pode ser aí um retalho, tanto do fio vermelho quanto qualquer outra cor, nós vamos amarrar fazendo dessa forma. Vamos passar aí uns 3, 4 vezes a linha, tá? E amarre bem firme, fechando ele dessa forma. Essas partes de baixo aqui, né, que elas são um pouco mais grossinhas aqui embaixo, nós vamos dobrar ela, tá? E ela vai ficar fechadinha dessa forma. Tá certo? Eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou pegar aqui um fio amarelo, né? Pra destacar aqui, pra vocês verem como nós vamos fazer pra amarrar. É bem simples, pessoal. Então, olha, amarramos ele, né? Você pode dar aí mais voltas se achar necessário. Essas partes de baixo, nós viramos ela aqui, ajeitamos ela e dobramos ela para ela ficar um pouco mais fina assim. Agora, nós vamos fazer um miolinho do nosso laço, tá? Para dar acabamento para ele. Então, ali, né, com a mesma linha, ou se vocês quiserem fazer o miolinho de cor diferente, nós vamos subir 10 correntinhas, tá? Subido as 10 correntinhas, nós vamos voltar, né, na segunda corrente a partir da agulha, fazendo 9 meio pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui subir uma correntinha e vamos virar para o outro lado das nossas correntes, tá? E nós vamos fazer aqui 9 pontos baixíssimos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixíssimos, tá? Então, o miolinho, ele vai ficar dessa forma. Agora, nós já podemos cortar o fio. Corte um pedacinho de fio maior, tá? Para que a gente possa costurar ele. E nós vamos finalizar o laço. Vamos vir aqui no meio e fazer a costura, tá? Na parte de trás do nosso miolinho. Então, o miolinho, ele vai ficar dessa forma aqui, e nós vamos costurar ele aqui atrás. Eu vou finalizar aqui junto com vocês, tá?
Então, aqui, pessoal, com alguns pontinhos, né, nós fechamos o miolinho, tá? Ele fica dessa forma na frente e atrás, tá? Agora, nós vamos finalizar aqui, né, a nossa costura, vamos arrematar para não soltar. Finalizado, né, aqui o nosso miolinho, nós já podemos também finalizar aqui a parte de baixo, tá? Então, as linhas aqui que sobraram, né, nós fazemos a finalização tradicional, como nós estamos acostumados a fazer. Eu vou finalizar aqui e já retorno. Então, pessoal, foi dessa forma, né, que ficou o nosso lacinho, tá? Esse primeiro laço eu usei a cor centeio e também a cor craft, tá? Ambas cores, né, da amigurumi tradicional. Já este laço eu utilizei a amigurumi, né, vermelho brilho. Agora, no próximo vídeo, né, eu vou trazer para vocês como fazer a nossa bengala de Natal. Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos, né, aprender aqui na nossa sequência de Natal, vamos aprender a fazer a nossa pequena bengala, tá? Aqui nessa cor de bengala, eu utilizei a cor Off-White e também a cor Craft, tá? Ambas cores da amigurumi tradicional. Já nessa de hoje, nós vamos utilizar, né, eu vou utilizar aqui a cor Off-White e também a cor Tâmara, certo? Vamos utilizar a agulha 2,5, marcador, a tesoura e vamos precisar também de um pedaço de arame, tá? Esse pedaço de arame, ele necessita ter aí aproximadamente 8 centímetros. Com o auxílio, né, de um alicate, nós iremos entortar as pontinhas do nosso arame, tá? Nós vamos fazer dessa forma nas duas pontinhas. Então, pessoal, nós vamos reservar, né, depois de moldar aqui as pontinhas do nosso arame, nós iremos reservar ele para utilizar depois. Então, pessoal, para iniciar, né, nós vamos iniciar com a cor Off-White. Para fazer a bengala, nós vamos intercalar do início, tá, até o final as cores. Vamos sempre fazer 2 carreiras em Off-White e uma carreira apenas, né, com a outra cor. No caso aqui, agora, nós vamos utilizar o tâmara. Então, vamos sempre intercalar 2 cores no Off e uma cor no tâmara, tá? Do início até o final. Vamos iniciar com a cor Off-White. Vamos fazer, né, na nossa primeira carreira, 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, aqui, né, feito os 7 pontos baixos, vamos fechar nosso anel mágico e vamos fazer agora. Nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira 17, sempre uma sequência, né, de ponto sobre ponto, ou seja, da carreira 2 até a carreira 17, vamos fazer 7 pontos baixos. Então, aqui na carreira 2, nós vamos fazer 7 pontos baixos, utilizando ainda a linha Off-White. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Antes de fechar, né, nosso último ponto, nós já vamos iniciar com a cor tâmara. Então, aqui, né, já vamos introduzir a cor tâmara e vamos fazer mais 7 pontos baixos, tá? Aqui na nossa carreira de número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, tá? Vamos voltar agora para a nossa cor Off-White.
Aqui vocês podem fazer a troca tradicional de cor mesmo, tá? Porque ela não vai aparecer. E agora, nas próximas duas carreiras, nós vamos fazer em off-white. Então, carreira 4 e carreira 5 em off-white. Agora, né, já finalizamos aqui a nossa carreira de número 5 e a nossa carreira de número 6 nós vamos fazer com a cor tâmara. Lembrando, né, que nós vamos fazer também 7 pontos baixos. No último ponto, vamos já trocar, né, para a cor off-white. Então, nós vamos seguir essa mesma frequência. Duas carreiras em off, uma carreira em tâmara. Nós vamos fazer isso até chegar à carreira 17, tá? Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, já retornei, né, com a nossa sequência pronta, tá? Foram 17 carreiras, alternando entre duas carreiras com off-white e uma carreira com o tâmara, tá? Agora, chegamos aqui, né, na última carreira, que seria a nossa carreira 18. Antes de fazer a carreira 18, nós vamos já cortar aqui, né, o fio off-white. Aí já podemos, então, continuar somente com a linha da cor tâmara. Então, aqui, né, sobrou o nosso último ponto aqui da carreira 17 e nós vamos puxar já com a cor tâmara. Agora, lembre-se, né, do arame, que nós já fizemos a pontinha dele. Nós vamos introduzir esse arame dentro da peça, tá? Lembrando, gente, que essa peça nós vamos utilizar arame porque ela é um item de decoração, tá? Ela não é um item que vai ser manuseado principalmente por crianças. Caso você, né, vá utilizar para dar como chaveiro, que possivelmente possa ir para criança, eu recomendo que não utilize o arame, tá? Porque pode machucar, por mais que a gente dobre a ponta, é perigoso. Então, né, no caso, se você quer usar como chaveiro ou como adereço de alguma outra coisa, você pode utilizar o limpador de cachimbo, tá? O limpador de cachimbo que teria basicamente a mesma, né, consequência aqui do arame, porém ele é um pouco mais maleável, tá? Ele não ficaria tão firminho dessa forma, né, como ficou este aqui, tá? Então, vamos introduzir a peça de arame aqui dentro e vamos, né, fazer a nossa carreira de número 18. Então, aqui, agora, na nossa carreira 18, olha, veja bem que a gente escondeu bem o arame lá dentro, tá? Nós vamos fazer 3 diminuições, tá? Ah, mas área, a gente tinha 7 pontos. Não tem problema, tá? O ponto que sobrar pode ficar aí, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer 3 diminuições apenas, tá bom? E vamos cortar o fio para finalizar. Então, corte com uma sobrinha pequena, tá? Uma sobrinha que dê pra gente fechar o anel mágico. Agora, né, com essa linha que sobrou, nós vamos fechar o anel mágico invertido. Então, aqui nós vamos vir, né, pra fechar o anel mágico nas alcinhas de fora do nosso ponto, olha. Vamos fazer a volta toda. E vamos puxar. Fechado o anel mágico, né? É só a gente finalizar aqui, né? Esconder a nossa linha e finalizar ela. Então, finalizado, né? O anel mágico, a nossa peça ficou dessa forma. Agora, nós vamos entortar a pontinha dela, tá? Ajeitando ela para que fique, né? A nossa bengalinha. Após, né, entortar aqui o nosso arame, a nossa bengalinha ficou dessa forma.
E assim, pessoal, muito obrigada, né, por terem ficado aqui no vídeo, por terem aprendido a nossa bengalinha. E agora nós vamos para o próximo, né, adereço de Natal. E agora, pessoal, o nosso próximo adereço vai ser a nossa luvinha de Natal, tá? E agora, assim, aqui, né, para fazer esse aqui, nós utilizamos o caramelito e também a cor tâmara, tá? Nesta que eu vou fazer agora, eu vou utilizar a cor pedra quente para fazer o detalhe aqui do barradinho e a cor porcelana, tá? Da amigurumi também para fazer a luva, certo? Vamos utilizar também a agulha 2,5, que já é a agulha que nós estamos utilizando, o marcador, tá? E também a agulha. Vamos lá, então? Então, vamos iniciar a nossa luva, né? Fazendo aqui a cor, né? Fazendo a parte de baixo dela, né? Que é a luvinha, com a cor porcelana. Nós vamos fazer a luva em duas partes, tá bom? A primeira parte, nós vamos iniciar aqui com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar, né, o nosso anel mágico e vamos fazer em seguida na segunda carreira 6 pontos baixos. Feito isso, pessoal, nós já vamos cortar esse primeiro fio aqui, tá? Pode cortar já e finalizar essa peça, tá? Vamos guardar ela aqui, que nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Então, a nossa primeira pecinha é só isso aqui, tá bom? Para iniciar a segunda parte, nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel mágico, tá? E vamos utilizar na segunda carreira 6 aumentos, ou seja, nós vamos fazer uma sequência de aumentos. Então, vamos ficar no final da carreira com 12 pontos baixos. Então, aqui nosso primeiro aumento, segundo, terceiro, o quarto, quinto e o nosso último aumento. Ficamos, então, nessa segunda carreira com 12 pontos baixos, tá bom? Agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer uma sequência. Essa sequência, nós vamos repetir ela por 6 vezes. Então, vamos fazer um ponto baixo, seguido de um aumento, tá? Nós vamos ficar no final da carreira com 18 pontos baixos. Então, finalizamos aqui, pessoal, a carreira de número 3. Ficamos, né, no final com 18 pontos baixos. E agora, da carreira número 4 até a carreira número 6, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ou seja, não vamos fazer aumentos nem diminuições. Então, em cada carreira dessa, né, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Lembrando que vamos repetir da carreira 4 até a carreira 6. Eu vou fazer aqui o meu e já retorno com vocês. Então, pessoal, já temos aqui, né, as nossas 6 carreiras e agora nós vamos, né, inserir aqui junto aquela primeira pecinha que nós fizemos.
Vamos então, assim que nós terminarmos aqui, né, a nossa carreira 6, nós já vamos vir aqui com agulha na nossa peça menor e vamos fazer, né, um ponto baixo, tá? Agora, em volta aqui da peça, nós vamos fazer mais 5 pontos baixos. Lembre-se, né, que a peça ao total tem 6 pontos baixos. Já fizemos o primeiro ali e vamos fazer mais 5. Feito aqui, né, na nossa peça menor, os 6 pontos baixos, nós vamos fazer agora aqui, né, na nossa outra peça maior, 18 pontos baixos, tá? Lembre-se que nós terminamos a carreira 6 com 18 pontos baixos. Então, aqui, nós temos aqui o último ponto da carreira 6, aonde, né, nós iniciamos aqui grudando na peça menor. Vamos fazer aqui, então, mais 18 pontos baixos, né, na nossa peça maior. Então, vamos iniciar. Então, aqui, né, chegamos no 18º ponto, tá? Então, na carreira 7, né, que foi a nossa carreira de junção, nós ficamos aqui, né, com uma carreira com 24 pontos baixos, tá? E agora, nas próximas duas carreiras, carreiras 8 e 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, na carreira 8 e 9, nós vamos fazer 24 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui e já retorno com vocês. Pessoal, retornamos então aqui, né, na nossa carreira 8 e 9 finalizadas, fizemos, né, na carreira 8 e 9, 24 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Agora, na nossa carreira de número 10, nós vamos fazer uma sequência, tá? Nós vamos fazer 4 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Lembrando que essa sequência nós vamos, né, repetir ela por 4 vezes. E no final da carreira nós vamos ter 20 pontos baixos. Então, aqui, né, fizemos 4 pontos baixos, seguidos de uma diminuição, tá? Vamos repetir por mais 3 vezes essa sequência. Então, finalizamos aqui, né, a nossa carreira 10. Temos no total 20 pontos baixos e na carreira 11 nós vamos fazer mais uma sequência. A sequência vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Repetidas por 4 vezes. Nessa repetição, né, nessa sequência, nós vamos ficar com 16 pontos baixos. Então, eu vou iniciar aqui, né, com vocês e depois eu retorno com a minha sequência pronta. Vamos fazer 3 pontos baixos, seguidos de uma diminuição, ok? Vamos fazer isso então até o final da nossa carreira. Pessoal, voltei aqui então, né, com a nossa carreira 11 já pronta. No final da carreira 11, nós temos 16 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência vamos repetir por 4 vezes e no final da carreira vamos ter 12 pontos baixos. Eu vou iniciar aqui com vocês, tá bom? E volto depois com a sequência pronta. Então, vamos fazer 1, 2 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. Retornei aqui, então, com a nossa carreira 12, né? Já finalizada, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar, tá? O fio porcelana. E vamos introduzir o nosso outro fio, tá? Aqui nós estamos utilizando pedra quente, ou se você preferir, né, esse tom, aqui nós vamos utilizar o tâmara, tá bom? Então, aqui, vamos já pegar aqui o nosso início do fio.
nós vamos vir aqui no último pontinho, né? Vamos finalizar já com o fio novo, com a nova cor, tá? Então, agora, na carreira de número 13, nós vamos apenas fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Já vão finalizando, né, as cores ali, o início, e vamos fazer 12 pontos baixos. Então, aqui, pessoal, nós temos, né, a nossa carreira 13 com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui finalizar também, né, o nosso fio pedra quente e nós vamos iniciar para fazer o babadinho. Para fazer o babadinho da nossa luva, nós vamos virar, né, o trabalho pra gente, tá? O dedinho virado para lá. E nós vamos introduzir aqui. Nós vamos utilizar apenas as alcinhas de fora, tá bom? Ó, aqui está, né, nossa carreira 13, nós vamos utilizar essas alcinhas de fora do ponto. Vamos vir com um novo fio, na cor pedra quente, né, a cor que a gente quer o babadinho. E nós vamos iniciar fazendo uma sequência de 3 pontos altos, tá? Então, vamos subir uma correntinha, vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos no mesmo ponto, tá, gente? Um ponto com aumento triplo no mesmo ponto, seguido de um ponto baixíssimo. Então, a nossa sequência vai ser repetida, tá, por 6 vezes. A nossa sequência é um aumento triplo de ponto alto e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, aqui, pessoal, já fiz, né, a nossa sequência, já vamos finalizar aqui. E agora, nós vamos finalizar aqui, né, a nossa linha, tá? Vamos esconder ela, fechando um ponto baixíssimo aqui, tá bom? E o que que nós podemos fazer? Nós podemos colar aqui o nosso babadinho, tá? Para que ele fique rente aqui, né, a nossa luvinha, tá bom? Então, a gente pode pegar aqui, né, o nosso babadinho, onde finalizamos ele, e vir aqui fazer um ponto falso aqui, né, para poder finalizar o babado. E já vamos fazer, né, a finalização aqui, né, para esconder a nossa linha e finalizar o trabalho. Então, aqui, né, a nossa luvinha já está finalizada. Como eu mencionei para vocês, se vocês preferirem, vocês podem colar o babadinho. No meu caso aqui mesmo, eu só dobrei ele para baixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa pequena luvinha. Ela pode também, gente, ser utilizada como acessório, né, da árvore de Natal. Você pode pôr aqui, né, a argolinha, como chaveiro, pode pôr também uma fitinha para usar na árvore de Natal, como vocês preferirem, tá? Então, pessoal, agora, nós vamos fazer, né, o nosso último acessório da nossa guirlanda, que é aqui, né, o nosso saco de presente, né, do nosso Papai Noel. Nós vamos utilizar a linha Off-White, linha Vermelho Brilho e também vamos utilizar a Encanto Slim, tá, gente? Eu aqui estou utilizando a cor amêndoa. Vamos iniciar, então, a agulha 2,5, tá bom? Vamos iniciar aqui, então, com a cor Off-White, tá? Vamos iniciar fazendo 5 correntinhas. Fizemos aqui 5 correntinhas, vamos a partir da segunda corrente, né, voltar fazendo 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3 pontos baixos.
Vamos agora, né, no último ponto das nossas correntinhas, fazer um aumento. Feito o aumento na última corrente, vamos virar nosso trabalho e vamos fazer mais 3 pontos baixos do outro lado. Fizemos aqui, né? E ficamos com um total de 8 pontos baixos. Então, pessoal, terminamos a primeira carreira, vamos pôr aqui o marcador. Nessa primeira carreira, nós ficamos com 8 pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira fazendo um aumento, seguido de 2 pontos baixos, com mais 2 aumentos aqui na nossa voltinha, tá? Nós vamos fazer 2 aumentos. Mais 2 pontos baixos, e para finalizar a carreira 2, nós iremos fazer um aumento. Então, na carreira 2, né, nós finalizamos e ficamos com 12 pontos baixos, tá bom? Na carreira 3 agora, nós vamos fazer aqui, por início, né, 2 aumentos. Então, já no início da carreira, 2 aumentos, seguidos de 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vamos fazer aqui na nossa voltinha mais 2 aumentos. E para finalizar, mais 4 pontos baixos. Nós ficamos no final da carreira 3 com 16 pontos baixos, tá bom? E agora, nas próximas carreiras, que é a carreira 4 até a nossa carreira 8, nós iremos fazer ponto sobre ponto, tá? Ou seja, da carreira 4 até a carreira 8, nós vamos fazer 16 pontos baixos, tá bom? Então, ponto sobre pontos, sem aumentos, sem diminuições, pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, retornamos aqui, né, com as nossas 8 carreiras de ponto baixo, tá? Lembrando que cada carreira nós fizemos 16 pontos baixos. Agora, na carreira 9, nós vamos fazer uma sequência, tá? Essa sequência nós vamos fazer 2 pontos baixos seguidos de uma diminuição, tá? Nós vamos fazer essa sequência por 4 vezes. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos aqui, né, no final da nossa carreira de número 9, e já na carreira, né, de número 10, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Na carreira 10, nós vamos ficar com 8 pontos baixos. Essa sequência nós vamos repetir por 4 vezes também, tá? Então, a sequência vai ser um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Então, pessoal, agora na nossa carreira 11, nós iremos fazer uma sequência de aumentos, tá? Nós iremos fazer 8 aumentos. Esses aumentos nós iremos fazer em flor, tá? Então, aqui deixa eu tentar mostrar para vocês. Nós iremos fazer pegando a primeira, tá? Alcinha do ponto, que é essa alcinha aqui de fora. Tá? Então, nós vamos trabalhar apenas nas alcinhas de fora, fazendo 8 aumentos em meio ponto altos, tá bom?
Então, lembrando que são 8 aumentos em meio ponto alto, pegando apenas a alcinha de fora, ou seja, vamos fazer em flor. Eu vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? E já mostro para vocês o resultado. Então, pessoal, terminado aqui, né, a nossa carreira 11, na carreira 12, nós iremos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, aqui nós fizemos, né, aumentos, ficamos com 16 meio pontos altos, e na carreira 12, nós vamos fazer 16 meio pontos altos, tá? Ou seja, nós iremos fazer ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui, né, a nossa carreira 12. Vamos vir aqui no último ponto, né, fazer o ponto baixíssimo e vamos finalizar, tá, a linha off-white. Então, vocês já podem finalizar ela. Vamos pegar aqui agora um pedacinho, né, da mesma cor aqui que a gente tá fazendo o nosso pacotinho e vamos amarrar bem firme aqui atrás, né, do nosso pacotinho, que é para ele afinar aqui um pouquinho mais. Não precisa, tá, por enchimento aqui, a não ser que vocês tenham preferência. Vamos cortar o excesso. E ficou dessa forma, tá? Agora, vamos finalizar essa linha aqui pra gente fazer o bordado. Agora, pessoal, para fazer esses detalhezinhos aqui, né, nós iremos utilizar a linha Encanto, né, na cor amêndoa. Nós iremos aqui utilizar apenas um pedaço dela, tá? Não precisa ser muito, tá? Então, se você não tem em casa, eu recomendo você utilizar uma outra cor qualquer e não comprar, né, a linha inteira, porque a gente vai utilizar muito pouquinho. E nós vamos fazer pequenas estrelinhas, que seriam, né, pontos de luz aqui no nosso pacotinho. Apenas pontinhos de luz dessa forma, tá? Então, podemos fazer, né, uma quantidade aí que agrade vocês, tá bom? Já finalizamos aqui a linha e vamos arrematar ela também. Então, né, finalizamos aqui já. E agora, nós vamos fazer o pequeno lacinho, tá bom? Para fazer o lacinho, vamos utilizar a linha vermelho com brilho, né, da amigurumi. E nós vamos iniciar fazendo aqui 7 correntinhas, tá? Então, vamos subir 7 correntes. Subido, né, as nossas 7 correntes, nós vamos voltar fazendo, né, voltar aqui na segunda, tá? Fazendo 6 meio pontos altos, então. 1, 2, 3, 4, 5 e o nosso sexto meio pontos altos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho, tá bom? Vamos subir uma correntinha e vamos fazer mais 6 meio pontos altos. Então, na nossa carreira 2, vamos fazer 6 meio pontos altos.
Agora, pessoal, terminado, né, a nossa carreira 2, nós vamos fazer pontos baixíssimos pela volta toda, tá? Então, por todo aqui, né, dos lados, abaixo e acima, vamos finalizar fazendo pontos baixíssimos. Finalizamos aqui, né, então, a nossa volta de pontos baixíssimos. Já vamos cortar o fio, tá bom? E nós vamos arrematar os fios que sobraram. Eu vou arrematar o meu aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, né, arrematada a nossa pecinha do laço, nós iremos vir aqui com, né, a cor do lacinho mesmo, que seria o nosso vermelho brilho, e nós vamos fechar o laço dessa forma aqui, tá? Deixando as beiradinhas dele voltada para dentro. E no meinho aqui, nós vamos fazer, né, um nozinho com o fio para que ele fique dessa forma. Então, aqui, né, vamos dar as pontinhas dele, né, com os pontinhos para fora. E o nosso lacinho, né, ele fica dessa maneira. Agora, né, com esse mesmo fio aqui, nós iremos amarrar na parte de trás do nosso pacotinho. E assim, pessoal, ficou, né, o nosso pacotinho de presente, tá? Aqui para nossa guirlanda. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós aprendemos a fazer essas 3 peças. Eu espero que vocês tenham gostado e que sirva aí para vocês poderem fazer muitos outros projetos, tá bom? Quem gostou desse vídeo, já curte, já deixa o like aqui pra gente, tá? Já segue o canal também, que é para não perder, né, nenhuma oportunidade de receita gratuita, não é para perder nenhuma novidade aqui do ateliê, tá bom? E me conta no comentário qual pecinha que vocês mais gostaram. Um beijo, muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau!